Sabe qual pode ser a indústria que mais cresce quando um país resolve se fechar, resolve tarifar, complicar as importações? A indústria da ineficiência. Esse talvez seja o maior ensinamento de 5 décadas de políticas de fronteiras fechadas que o Brasil praticou entre os anos 30 e os anos 70. A gente não tem bola de cristal. Como é que a gente vai saber o que vai acontecer com os Estados Unidos, com o mundo, como consequência do tarifaço de Donald Trump? Mas vale relembrar a experiência brasileira, que num primeiro momento funcionou, mas depois foi um desastre. Volta no tempo, crise de 29, economia brasileira sofrendo bastante, o governo tem a ideia de fortalecer a produção interna para o consumo interno. Então você pega aquela expressão popular, sabe? Aqui se faz, aqui se paga, imagina uma versão econômica. A gente começou a fabricar aqui o que a população deveria comprar, deveria consumir. Aqui se faz, aqui se paga, aqui se fabrica, aqui se consome. Aí em 34 o governo solta uma lei de tarifas e soltam decretos, saem vários decretos. Têxteis importados, por exemplo, taxados de 50% a 80%. Olha o número. Calçados de 60% a 100%. Alimentos processados até 70%. Preços, tarifas proibitivas. Quem vai importar? Quem iria importar? Nos anos 50, uma legislação definiu um pacote de incentivos para as empresas estrangeiras virem para cá fabricarem aqui o que antes traziam de fora, exportando para cá. Anos depois, mais pacote tarifário. Carros e eletrodomésticos, só um exemplo, importados, recebiam uma taxa de 50% a 150%. Complicado. Agora, o cenário brasileiro era muito diferente do americano. O Brasil queria se industrializar. E os Estados Unidos são altamente industrializados, eles falam em se reindustrializar. E vários países faziam o mesmo naquela época. O México, a Argentina, os países asiáticos. Diferente, se você for procurar no detalhe do Brasil, mas o caminho era esse. Era um movimento lógico para a época. E agora, num cenário de economia madura como a gente tem, o movimento dos Estados Unidos, ele não é a curva, ele é fora da curva. Bom, mas aí, voltando ao Brasil, o que aconteceu, que conta que a gente pagou, depois de 5 décadas fechado? Aí o Brasil, depois desse período, resolveu se abrir as fronteiras a partir dos anos 90, a indústria que era que era altamente protegida, mas despreparada para competir internacionalmente, levou um solavanco, do qual nos recuperou até agora. E a análise final desse processo, de fato, estimulou a ineficiência. Como a indústria não estava exposta à concorrência, como acabo de dizer, ela não tinha estímulo para inovar. Para que inovar? Mercado cativo. Aí, sem inovação, você não tem ganho de produtividade, os preços não caem, a sociedade durante décadas ficou ali, pagando caro por um monte de produto de baixa qualidade. E quando a gente abriu a economia, essa disparidade tecnológica era gritante. Donald Trump fala em fortalecer a economia americana, né, usando esse tipo de ferramenta. Se o que os estudos sobre o assunto dizem, se eles estiverem certos e Trump insistir nessa linha, a sociedade americana vai pagar mais pelos produtos. A inflação vai subir, o governo vai ter que mudar de atitude. Aconteceu isso aqui no Brasil, levou tempo, mas aconteceu. E a gente vai acompanhar esse jogo porque ele interfere diretamente no futuro da economia global e no futuro da economia brasileira.